gente que diz que é pentecostal, mas é neopentecostal. Pentecostal. E o triste, sabe o que é? É que eles ainda são as grandes influências para os meninos, para os pregadores que estão vindo, que são pentecostais. E infelizmente, esses caras bebem de fontes quando você está num meio neopentecostal crescendo, com uma capa de pentecostal, eu acredito que você já não é um pentecostal. Só que sabe o que acontece? Você já não é um pentecostal. Mas os pentecostais que não têm certo conhecimento, alguns, te vejam como pentecostal. Você está entendendo? Por exemplo, hospital, igreja, pentecostal. No nome, pelo menos. Não, é isso que eu aí o que vai acontecer? É o nome que é pentecostal. Sim. É o nome, mas a prática não é pentecostal. Só que aí vem a questão. O moço pentecostal que ainda não tem certo conhecimento, ele vai falar o quê? Ele é pentecostal, ele é pentecostal. A gente ia tocar na Assembleia de Deus angolana, na ADP, a gente encontra gentes influentes que você olha, você citou aqui alguém, olha para o púlpito dele, olha para as campanhas dele, olha para os eventos, são eventos neopentecostais. Os decretos, não sei o que da colheita, não sei o que Deus vai fazer, não sei o que Deus determina, são neopentecostais. A igreja é pentecostal, ou então o nome, a nomenclatura é pentecostal, mas o conteúdo é neopentecostal. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque os pentecostais que vêm, que vão ser os pastores pregadores de manhã, olham para eles como os grandes nós temos os nossos grandes pregadores. Eu conheço pastores pentecostais que são referência em Angola, que a pregação dele é coach, por exemplo. Se olha para ele, é tudo motivacional, autoajuda, sobre potencial, as companhias sobre potencial. Não tem nada de evangelho, mas o nome é pentecostal. Você olha para o olho e fala, cara, o cara está falando, olha as campanhas que eles falam, nem é pentecostal. Só que o que vai acontecer? Ali entra a pior coisa. Como eles têm sucesso, porque cresceram em termos numérico, e a palavra deles é linda de se ouvir, aqueles que são igrejas, aqueles que são igrejas pentecostais, de pastores antigos, porque mais que viram seus erros, mas ainda temos certa construção por eles, sabe o que vai acontecer? Eles também são os pregadores. Aqui, Gilson, aqui é onde para o principal dos perigos. Qual? Você olha para a igreja dele, se fosse só na igreja dele, ele como neopentecostal, estaria mal. Mas já tá bom, é lá. O que vai acontecer? Eles são os pregadores que vão nas igrejas, que você fala, não, aqui é pentecostal. Mas não, quem são os pregadores? Os neopentecostais. Aí você fala, então não existe hoje uma separação entre o neo e o pentecostal. Meu amigo Jordão, no simpósio, no primeiro simpósio de apologética angolana, ele disse algo interessante. E talvez eu possa não falar como ele falou, mas vou parafraseá-lo. Hoje os pentecostais e neopentecostais em Angola estão tão parecidos que não se percebe mais quem é quem. Talvez o pessoal vai se questionar. E a minha pergunta é mesmo essa. Nós estamos a falar desse grupo. Por que eles não conhecem? Tal como eles não conhecem o segmento, em vez que eles estão inseridos, sou pentecostal porque pertenço a essa igreja. Então, há que haver essa diferença. Quem é o neopentecostal e quem é o pentecostal? Olha, quando se pensa em pentecostalismo, geralmente se data ao começo do pentecostalismo aí em 1901. Aí em Topeka, no Kansas. 2002, né? 2000. Não, 1901. Não, ele tem um começo em 1901. E a expressão começa a ser visível lá por os anos 2000. Não, 2000. Nem um pouco. Deixa eu falar um pouquinho. Em 1901, vai ter essa expressão ali no Topecas, no Kansas, na escola bíblica Betel, com Charles Fox Parr, que na sua escola vai instruir algumas pessoas que vão para ser missionários, a partir da ideia de buscar os batismos no Espírito Santo. E então uma das pregadoras, uma missionária da igreja do movimento Holiness, foi batizada. E dali uns foram também. A ideia era tornar os missionários capacitados pelo Espírito. Só que no ano de 1906, na rua Azusa, com William Seymour, que foi influenciado por Charles Fox Parr,
ali o pentecostalismo tem uma difusão enorme. Porque a Rua Azusa, muitos conhecem muito mais o Seymour do que o Parra. Porque o Seymour foi o cara que nele teve a difusão, sabe? Só o que vai acontecer? Ali a Rua Azusa vai expandir demais. Vai muita gente procurar ali e vão ter experiências para levar às igrejas. Ali, esse é o pentecostalismo clássico. Ali nos anos 60, 70, vai começar o quê? Uma outra onda do pentecostalismo. Ou então a gente podia pensar o quê? 60. Uma onda chamada carismatismo, em que as igrejas reformadas históricas vão começar a experimentar essa manifestação do Espírito. E aí vão começar a surgir igrejas que são tradicionais, mas com experiências, digamos, pentecostais. Então são aquelas igrejas carismáticas, que são tradicionais, mas que passaram a crer e a viver a experiência pentecostais. E isso, inclusive, entre igrejas tradicionais e igrejas católicas, que é o movimento carismático. Aqui, mais para frente, acho que aí, na década de 80, vai começar uma terceira onda do pentecostalismo, que é nocivo. Que é o quê? Que é o neopentecostalismo, que são os neopentecostais. E, inclusive, tem teólogos pentecostais que já nem chamam de neo, chamam de pseudo-pentecostais. Chamam de hiperpentecostais. Esses já passaram do limite. São aqueles que vão extrapolar. Por quê? Porque o pentecostal é aquele cara que vê a reforma protestante se considera como herdeiros da reforma. Pregam só a escritura, só os Cristos, só a graça, só a fide e só a Deus a glória. Eles são historicamente são ortodoxos. Porque eles creem em tudo isso. E o que vai acontecer? Eles vão tentar acrescentar naquilo que é da história a dinâmica do Espírito, a experiência pentecostal. Esses são os pentecostais que olham para alto dos apóstolos, para o Pentecostes e falam que é um cara que tem a Bíblia como seu manual de prática, porém não deixa de enfatizar nas experiências pentecostais. Esse é o pentecostal. E só um pouquinho, o pentecostal, qual é a ênfase do começo do pentecostalismo? Olha para a mensagem. O pentecostal, no começo, tem algo interessante que é o famoso evangelho pleno ou quadrangular, que é a quadrangular do Tom, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará. Essa é a ênfase do pentecostalismo. Pregação sobre salvação, Jesus é o Salvador, Jesus cura ainda, Jesus batiza com o Espírito Santo, muita ênfase na questão do batismo, porque o pentecostalismo é um movimento muito missional. Então, o batismo no Espírito Santo é o quê? É capacitação para nos dar ousadia e testemunhamos com mais eficácia. E Jesus vai voltar. Quando vem aí a onda do neopentecostalismo, começa a mudar muita coisa. Se esquece a ideia do batismo, se esquece a ideia de salvação, se foca em que? Prosperidade. É mais se foca em que? Batalha espiritual. Se foca em que? Nessas coisas. E ali vai encontrar um monte de coisas. Vão colocar rosa ungida, vão trazer água, vão falar sobre dinheiro. Os decretos. Ali você vai encontrar os decretos aí com Kenneth Hagin e um monte, que influenciam muito os públicos angolanos. Não só angolanos, brasileiros também, o americano também. O angolano, como que é Angola, é angolano mesmo. Então, o pentecostal tem que saber que nós não somos neopentecostais. Nós reprovamos a teologia da prosperidade. Nós reprovamos esse negócio da teologia da confissão positiva, que é o decreto, é o ordeno, é o mando. Isso aqui é a confissão positiva. Se eu pensar, se eu falar, vai acontecer. Se eu mandar o vento parar, vai parar. Ou isso aqui é confissão positiva. Isso é dar a ordem a Deus. Então, e é uma coisa que nós não temos. E no pentecostalismo nunca teve isso. No pentecostalismo sempre teve o quê? A ideia de que Cristo é quem faz. Cristo é o Salvador. Apesar da minha experiência, mas em tudo eu vou depender dele. Sim. E que no neopentecostalismo nós não temos. Tipo, a igreja que nós falamos dos decretos, eu acredito que nem uma igreja pentecostal. Apesar de ser uma assembleia, para mim, e é mesmo a prática, né? Porque hoje eles estão entrando mais numa campanha. Deus não quer parar de nos abençoar. Cara, isso não existe. Não existe. Essas semanas aqui, os 5 dias, Deus vai nos abençoar. Próxima semana, quando virá, Ele não quer parar a bênção. Cara, isso não é pentecostalismo. Qual é a minha crise com isso?
é que eles não entenderam que nós somos benditos na cruz. Não. Eles não entenderam a bênção da cruz, então tem que criar um monte de coisa. E ali você vai encontrar quebra de maldição. Isso aqui não... As maldições têm que ser quebradas, tem que ser quebrada, todo Para quem? Então, isso, Para o cristão? uma coisa que eu quero realçar. Para esses caras, a maldição tem que ser quebrada. Não serve a palavra que o Senhor falou, que a minha graça te basta. Não serve. Sabe, Gilson, é preocupante porque o reflexo do quanto a igreja angolana está contaminada com relação a coisas nocivas ao Evangelho, você olha a partir do quê? Você olha a partir do culto, da pregação, da música. O que nós cantamos revela a nossa teologia. Olha para as músicas angolanas que se cantam nos cultos, muitas vezes no Brasil, que são péssimas, e olha para algumas músicas que tem em alguns lugares. Eu não quero falar de uma que tem ali que eu acho que fala de Samuel, mas é melhor ficar quieto. Porque o foco está muito em pedir, que eu quero, Deus faz, Deus vai me dar. E a gente precisa olhar para as Escrituras. É angolana a música de Samuel? Sim. A gente olha para as Escrituras. A gente olha para a realidade angolana e a gente percebe algo. É preciso recuperar o Evangelho da suficiência de Cristo. Da suficiência da cruz. A gente precisa voltar àquilo que é Cristo. Porque podemos ter um monte de gente. Se não tiver Cristo, nós somos tudo, menos igreja. E a gente precisa aprender uma coisa. O fato da igreja conseguir espaço em lugares que tem na sociedade, como mídia, o governo, as rádios, as grandes empresas, não nos revela que nós estamos corretos como cristãos. Sabe por quê? Isso é o chamado dominianismo, que tem a ideia de que nós temos que dominar tudo. Se a gente conseguir espaço no mundo que a gente está, mas nós não revelamos Cristo, estamos fracassando no quesito ser igreja. A igreja angolana precisa entender que o sucesso da igreja está relacionado em revelar Cristo. Se Cristo não for pregado, infelizmente, podemos conseguir espaço. Não vamos conseguir influenciar, revelar Cristo, porque não tem Cristo nos púlpitos. A gente precisa recolocar, voltar, colocar Cristo no seu devido lugar. Lugar de centro. Na mensagem, lugar de centro. No culto, lugar de centro. Na música, lugar de centro. Na vida. O que me leva para o culto não é o decreto, não é o profeta, não é o milagre. O que me leva para o culto é Cristo. É a mensagem. Cristo é suficiente para que eu vá para o culto, para que eu faça o que eu tenho que fazer. Então, pessoal, nós terminamos esse bate-papo. Acredito que vai ajudar muito. A suma de tudo aqui nesta hora não é criticar as pessoas, é mostrar que as práticas não são condizentes com a palavra de Deus. Esperamos que vocês entendam que nós não estamos a criticar as pessoas e nós queremos apenas mostrar um evangelho saudável, um evangelho que seja voltado à palavra do Senhor. Não vamos mais abalar as nossas cidades de forma superficial. Vamos abalar a nossa cidade com conhecimentos vivos. Impacta Angola não é um movimento que vai impactar. A gente impacta Angola revelando Cristo. É verdade. Sem isso não tem impacto. Obrigado.